Bom dia, turma. Bom dia, família. Aqui é a professora Cleide da Escola Céu José Saramago, do terceiro ano. Esse vídeo é referente à aula 19 do Caderno Estude em Casa, volume 5, nas disciplinas de Ciências, História e Geografia. Antes de vocês fazerem as atividades, é necessário que vocês leiam a aula 19 nessas três disciplinas. Leiam os textos e leiam as questões, ok? Esse vídeo vai ser referente à explicação dessas três matérias, tá? Vamos lá. Então, como eu disse, pessoal, é necessário que vocês leiam os textos, tá? Dessas três disciplinas, antes de vocês verem o vídeo na íntegra, né? Ver o vídeo inteiro, na verdade. Então, olha só. Aqui em Ciências, nós temos a unidade temática Vida e Evolução. Objetos do conhecimento e características e desenvolvimento dos animais. Aí nós temos aqui uma curiosidade. Por que as zebras têm listras? Esse texto ele é científico, ou seja, houve estudos para descobrir essa curiosidade a respeito das zebras. Foram feitos vários estudos e a cada dia chegam em conclusões diferentes. A intenção da ciência é sempre buscar explicações das curiosidades que vão surgindo no dia a dia. Aqui, olha que imagem linda. Olha só, vou ler aqui o início para vocês. Na fauna mundial, sabemos que existem milhões de espécies de animais e que muitos desses demonstram características bem curiosas. A zebra é um animal semelhante a um cavalo, mas com um fator no mínimo curioso. Possui listras pretas e brancas por todo o corpo. Isso nos leva a pensar se essas listras têm alguma importância para o animal. Será que servem para alguma coisa ou estão ali simplesmente sem motivo algum? Aí temos aqui uma pergunta. Seria uma camuflagem? Nós já sabemos o que é camuflagem, já estudamos isso em ciências em outras aulas. Aqui tem um estudo, a descoberta dos cientistas. Aqui tem mais uma conclusão. O texto ele foi retirado, aqui tem a fonte do texto, ó, Estudo Kids. Aqui, compreendendo os significados. Aqui nós temos todas as palavras que foram usadas no texto, tá? Então tem o significado delas aqui. Também é importante que vocês façam a leitura delas para entender melhor. Seria até bom que vocês lessem primeiro o significado das palavras e voltassem lá para ler o texto. A gente sempre precisa lembrar de um detalhe muito importante. Quando eu leio um texto pela primeira vez que eu não conheço, eu leio o texto e volto, na verdade eu estou fazendo uma leitura para reconhecer o assunto, para identificar qual é o assunto do texto. Depois eu volto lá e leio o texto mais uma vez. Aí sim, nessa segunda leitura eu vou começar a entender e interpretar o texto. Aí fica bem mais claro, fica bem mais fácil da gente responder as questões, tá? Aqui, agora é com você. Número 1. A zebra é bem semelhante a outro animal que conhecemos. Qual seria? É um animalzinho que foi citado bem no comecinho lá do texto. No 2, complete o trecho do texto a seguir com as palavras do quadro. Eu tenho aqui termina, bandos, predador. Vocês vão colocar essas três palavras e encaixá-las aqui. As zebras são animais que andam em vários animais juntos e as listras de várias zebras juntas podem confundir o não fazendo ele identificar onde começa ou uma palavrinha, o animal. Outros estudos afirmam a real função das listras. Descubra no caça-palavra. Aqui, ó, 3. Então, aqui nós temos uma palavrinha que está dizendo lá em cima na pesquisa qual é a função dessas listras lindas da zebra. Ok? Então, aqui em Ciências é isso. Agora, vamos lá para a Geografia. Aqui, pessoal, em Geografia, continuamos na aula 18, tá? Aqui o assunto ele é agricultura familiar. A unidade temática é mundo do trabalho, objetos do conhecimento e matéria-prima e indústria. Aqui no primeiro parágrafo ele está explicando o que é. A agricultura familiar corresponde à produção agropecuária realizada por pequenos produtores, em que o sistema agropecuário é mantido pelo núcleo familiar e no máximo por alguns poucos funcionários assalariados. Essa prática refere-se, portanto, a pequenas propriedades rurais, nunca maiores que 4 módulos fiscais, ou seja, aqui vai explicar o que é o módulo fiscal, vai explicar como que se dá essa agricultura familiar, ou seja, uma determinada família resolve trabalhar nessa agricultura.
Aí, se eles precisarem de alguns funcionários, eles até contratam pessoas assalariadas para pagar salário. Aqui a gente continua lendo o texto. Aí temos aqui uma pesquisa que é sempre feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz uma pesquisa aí para verificar aqui, ó, segundo o censo agropecuário, mesmo com a pequena proporção das terras no país, a agricultura familiar é responsável por. Aí aqui vai dizer, tá? Quais são os produtos que essa agricultura eles produzem. Temos todas as palavras aqui também, da mesma forma que tivemos lá no outro texto, em ciências, aqui também, compreendendo os significados. Aqui as palavrinhas que foram utilizadas lá no texto, tá? Que vocês também precisam se atentar a isso. Aqui nós temos, se for necessário não, seria bom que vocês acessassem esse vídeo aqui no YouTube e assistissem esse vídeo para clarear as ideias, tá? Para vocês terem noção realmente de como funciona essa agricultura. Aqui, depois disso, né, feito a leitura, assistido esse vídeo, vocês respondam aqui. Define o que é agricultura familiar, que está escrito lá em cima, né? O que significa? 2. Utilize as palavras do quadro abaixo para completar os trechos retirados do texto. Olha só, eu tenho alimentos, agrotóxicos e maquinários. Aqui nós temos a letra A, B e C. Nós temos 3 parágrafos, tá? Vocês vão completar com aquelas palavrinhas. A mesma coisa que está lá no texto vai estar aqui. Então, assim, não tem muita dificuldade, é só ler mesmo. Na 3, encontre no caça-palavra 3 alimentos cultivados pela agricultura familiar citadas no texto. Aqui vocês vão encontrar, tá? Os 3 alimentos que eles produzem, tá? Então, aqui, em geografia, é este o assunto. Não se esqueçam que vocês precisam ler. Como eu disse, ler mais que uma vez seria o ideal para entender bem o assunto, tá? E conseguir responder as questões. Tá? Então vamos agora para a história. Continuando, galerinha, na aula 18. Agora a história. Ó, unidade temática, a noção de espaço público e privado. Objetos de conhecimento, a cidade, seus espaços públicos e privados e suas áreas de conservação ambiental. Então, aqui a gente tem um texto explicando o que são serviços públicos. Aí nós temos aqui uma pergunta. O que você acha da sua cidade? Ela é organizada? Sua rua é limpa? O caminhão de coleta de lixo tem dia certo para passar? Você sabe quem é o responsável pela prestação desses serviços? Se pensou no prefeito, acertou. Veremos agora o que são os serviços públicos e para que eles servem. Aí aqui nós temos uma explicação do que são serviços públicos. Temos até uma ilustração aqui da coleta de lixo. Aqui a gente tem os principais serviços públicos: a limpeza e varredura das ruas, a coleta do lixo, a iluminação da cidade, o saneamento básico, pavimentação das ruas, postos de saúde e hospitais públicos, e assim vai. Aqui tem creche e escola. Lembra que vocês estudam em uma escola pública. E nós fazemos parte disso, ou seja, a professora também trabalha numa escola pública. Como diz aqui no texto, a gente passou por um concurso, foi aprovada no concurso, aí somos funcionários públicos, tá? Então, aqui está explicando tudo o que a gente precisa saber sobre isso. E aqui nós vamos ter umas questõezinhas, ó. Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre o serviço público, vamos realizar algumas atividades. A1. Explique da sua maneira o que são serviços públicos. 2. Converse com seu responsável. Faça a ele a seguinte pergunta. Você, como cidadão, já reivindicou algum serviço público que utiliza? Se sim, conte como foi. E se não, pense em algum serviço público que você acha que não está atendendo de forma como deveria. Aí a pessoa aí da sua casa vai explicar para você o que ele não está feliz. Algum serviço público que não está de acordo, que poderia ser melhorado. Ele vai te falar e você vai escrever aqui. 3. Observando sua cidade, o que você acha que poderia ser melhorado nos serviços públicos do seu município? O município é a cidade, tá? Nossa cidade. Aí vocês vão escrever aqui. Tá? O que vocês acham que dá para melhorar? Sempre tem alguma coisa para melhorar, certo? Então, olha só, aqui também não é um texto difícil de entender,
Ele está bem explicado e vocês precisam, como eu já disse, ler mais que uma vez. Sempre o ideal para entender bem o assunto, tá? E conversa com alguém aí da família para estar sempre orientando vocês. Lembrando, pessoal, que assim nós já estamos finalizando o terceiro ano, né? O ano que vem, se Deus quiser, estaremos no quarto ano. Então, quem ainda tem dificuldade com a leitura, precisa praticar um pouquinho. Se você já consegue juntar as letras, essas letras você já consegue formar sílabas, e dessas sílabas você já consegue formar palavras, se você já consegue ler essas palavras, então você já lê. E a leitura, se você já consegue identificar as palavras, você consegue ler qualquer texto. Basta você ter um pouquinho de paciência e lendo devagar, entendendo o que está escrito, voltando. Então, assim, a leitura, ela é prática. Quanto mais você lê, melhor você vai ficar na leitura. E quanto mais a gente lê, melhor a gente entende as coisas, melhor vai ficar a nossa escrita, tá bom? Então, assim, precisa que se faça um esforço extra, tá bom? Aqui a gente termina, tá? Essas aulas. E façam com capricho, com paciência, com carinho. Coloquem a data, tá? Na própria apostila. Respondam lá nas linhas com as palavrinhas escritas uma do lado da outra, mas que elas não estejam juntas, grudadinhas, tá? Precisa que haja um espaço entre as palavrinhas, tá? Caprichem na letra e, como eu disse, coloca a data e continuem tomando aí os cuidados que a gente precisa, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Um grande beijo.